Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio da Let's Open Podcast, teu podcast favorito para falar do mundo aberto. Meu nome é Gabriel Pereira, sou aqui criador, fundador da Let's Open, produzo conteúdo semanalmente aqui sobre sobre a economia aberta, o que está acontecendo de mais relevante no mercado. E aqui no nosso podcast a gente mantém a nossa tradição de trazer pessoas aí muito interessantes do mercado que estão contando sua trajetória, contando os bastidores e os projetos que têm acontecido. Hoje eu trouxe para falar com vocês aqui uma pessoa que, cara, tem mais rodagem que muito caminhoneiro aí pelo Brasil. O cara conhece de muita coisa aqui, trazendo o Bruno Moura da Clave para falar com a gente. Cara, obrigado por ter vindo, prazer te receber aqui, cara. Imagina, Gabriel, bom dia, obrigado pelo espaço aí. Espero poder contribuir pro time aí de Open, pro mercado de Open. Boa. Tal como você contribui bastante, queria agradecer não só a abertura, mas principalmente todo o conteúdo que a gente consegue absorver através das suas plataformas. Aconselho vocês a acompanharem, mesmo que valha muito a pena. Boa, cara, boa. Obrigado. E assim, a ideia é justamente, acho que é essa, né, cara? Aproveitar esse momento do mercado, onde as trocas estão abertas, as pessoas estão interessadas em dividir, em conversar. Então, acho que calhou bem isso tudo para acontecer o que está acontecendo agora. Então, estou bem feliz assim, com os rumos que tem tomado no mercado como um todo, assim, sabe? Bom, aqui no podcast, cara, a gente sempre começa querendo saber do lado pessoal. Então, quero saber quem que é o Bruno aí, sem falar de trabalho, cara. Sem você falar onde é que você estudou, o que que você fez. Boa, boa. Bom, acho que falar de mim é falar um pouquinho da minha família, né? Falar um pouco do meu pai. Nasci aqui em São Paulo mesmo, tenho 33 anos, hoje casado, muito bem casado. Sou tão viciado nesse mercado de dados, tecnologia e analytics que casei com uma pessoa do mercado, uma pessoa que trabalhou comigo. Trabalha hoje na FICO, é uma grande empresa aí do mercado de tecnologia e principalmente vinculada às analytics, né? E vivo, respiro esse mercado bastante, mas falando um pouquinho da vida pessoal, jogo meu futevôlei, tenho aqui alguns amigos que compartilham do meu bom gosto, não da minha boa técnica, mas em resumo é isso. Acho que grande parte da inspiração da minha carreira, das minhas atitudes do meu dia a dia é vinculada ao que meus pais me ensinaram aí. Falando um pouquinho, mas vim de escola pública, então para mim ajudar as pessoas a poder terem mais conhecimento, terem as oportunidades que eu tive, é algo que eu tento fazer como missão social, digamos assim, né? E participar de um podcast como esse é trazer um pouco desse conhecimento para poder fazer com que as pessoas brilhem mais. A gente estava falando um pouco antes de começar aqui que o mercado precisa de mais gente capacitada para poder abraçar as ideias. Quanto mais a gente divulga, fala, encanta as pessoas sobre esse mercado como você faz, eu acho que a gente pode mudar essa história, pode trazer mais gente competente que está no mercado tradicional como eu estava, para poder E já vou te falar, já vou soltar aqui uma novidade, eu não sei exatamente que dia esse episódio vai ao ar, talvez já tenha acontecido o que eu vou falar agora, mas, cara, eu gravei um curso sobre Open Banking, assim, para a pessoa sair do zero até ter uma condição, assim, mínima. Para o cara saber referências e tudo mais. E vou ser bem sincero, eu vejo muita gente que sai falando aí e não tem esse mínimo, assim. E aí eu tinha feito no começo, pensei, cara, eu vou fazer um dinheiro com esse negócio aqui e tal, mas eu desisti. Falei, não, vou botar essa porra toda no YouTube de graça e foda-se. Então... Quer virar o Thiago Negro do Open. Cara, não precisa ser o Thiago Negro, mas enfiar o dinheiro no bolso também é bom, né, sempre cara? Bem-vindo. Mas, cara, eu resolvi, falei, não, eu vou pegar esse, vou colocar online, então eu vou subir lá no YouTube direitinho, numa playlistzinha ali, vou colocar disponível pra todo mundo, cara. Então agora você conversou com alguém, a pessoa tá perdida, você manda um link lá e fala, segue essa playlist aí, começa, que você já sai do zero, cara. Cara, mas é mega válido, porque primeiro que as vertentes desse mercado de Open Finance, principalmente, mas Open Data, como a gente quer transformar, ele tem muitas vertentes, né? Então, tem muita gente que tem capacidade em outros mercados para poder atuar nesse daqui, mas muitas vezes tem medo, não tem conhecimento sobre o assunto, não sabe por onde começar. E a gente mesmo, lá na Clave, como a gente acabou de receber um aporte de investimento e tem contratado muita gente, a gente vê que as pessoas têm essa dificuldade de falar, de entender.
E isso aconteceu comigo há 15 anos atrás, quando eu comecei nesse mercado de dados, quando eu trabalhei na Equifax, por exemplo. Cara, o que é Equifax? Equifax não existe mais no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é um dos maiores bureaus de crédito de lá. E aí você fala, cara, o que é isso? O que eles fazem? Demorei uns 3 meses para poder entender. E não é muito diferente do que acontece com o Open, né? Quando eu olho pro Open Banking, assim, ele não é... Como é que eu posso dizer? Cara, ele não é difícil. Só que ele tem uns princípios ali que você leva, então eles estão sempre mudando, então você tem uma abertura para discussão, né? Ah, poderia ir mais para lá, para cá, aí você consegue ser um pouco criativo ali. Mas no limite, eles são várias informações espalhadas assim, mas não tem nada muito complexo, assim, eu vejo, sabe? Então só que você tem que saber um pouquinho de cada coisa e ligar os pontos. Então acho que foi o que você falou, assim, você tem muita gente boa que poderia entrar, que conhece muito de outras coisas e poderia agregar pra caramba, e às vezes não tem esses princípios claros, não sabe como se alavancar nisso. Mas também tem uma galera que não sabe nada, é muito confiante e sai rasgando verba. Sem... mas aí é todo mercado, aí não é só um privilégio do nosso. Cara, a gente tem acompanhado muito, assim, e a gente tem se decepcionado algumas vezes, né? Nesse processo de contratação, nesse processo de conversar com as pessoas, de falar, cara, essa pessoa pegou o pitch. Aí se o cliente faz alguma pergunta que, por obviedade, o cliente não sabe, ele fala, trava, dá tela azul e aí não evolui. Eu acho que o principal princípio do Open, para que as pessoas que quiserem trabalhar, que querem entrar nesse mercado, que querem entender um pouquinho mais, é se colocarem no lugar como usuário, né? Porque a gente falando de Open Banking em si, a gente fala basicamente de um extrato bancário. Todo mundo que tem conta consegue analisar o próprio extrato bancário. Imagina você tomando decisões a partir de um extrato bancário do seu extrato bancário. Como outra instituição. Então, pega uma instituição A, uma instituição B e imagina o que essas instituições, a partir do momento que elas têm a possibilidade de compartilhar dados entre si, de você falar, olha, eu estou tendo limite embaixo na instituição A, porque na instituição B eu tenho um limite mais alto. E assim você já começa a entender um pouco da aplicação do dado, da estratégia ali dentro. Eu brinco que para tudo na vida, faça um vínculo com a tua vida pessoal, tenta buscar referências dentro da tua vida pessoal, que vai ficar muito mais fluido, muito mais nítido para você como é que você trabalha. Isso para Open Data, quando a gente fala, por exemplo, falando sobre Open Banking, a gente fala muito sobre consentimento, jornada de consentimento. E como é que a gente faz com que as pessoas deem mais consentimento? Cara, como é que você conecta a sua conta do Facebook num varejista? Por que você conecta? Tem uma proposta de valor, preenchimento rápido do teu... o login com Gmail lá. É a praticidade que você tem. É a mesma coisa. Depende da proposta de valor. Hoje em dia, acho que tá meio despercebido assim, mas tem um login com Gmail que você não precisa mais logar em nada, que você consegue... Você loga no navegador, cara. Sim. E depois que tu loga no navegador, ele loga em todo o resto. Então, você tá no PC tá no celular. Você logou no navegador, acabou, cara. Ele loga em tudo. Tudo ele loga automaticamente. E eu acho que a gente vai caminhar pra esse... Na verdade, esse é um dos meus... A gente vai falar de futuro depois, mas esse é um dos meus sonhos com relação àquilo que a gente faz, né? Porque hoje a gente sabe que a jornada de consentimento, acho que é um dos pontos criativos onde a gente vai poder explorar bastante no futuro. E caso a gente tome um rumo bom como esse que você comentou, desde que seja validado, que seja... Claro. Cara, vai funcionar muito. Vai transformar o processo muito mais fluido. Antes de eu entrar, cara, eu queria saber... Porque, assim, eu sei que você tem uma trajetória super interessante e volta nesse ponto que a gente estava falando, de backgrounds diferentes que estão chegando no Open Finance para agregar, né, cada um com a sua visão, né? Até eu brinquei um tempo atrás ali com um meme lá que... Como é que tu veio trabalhar com Open Finance, né? E a garagem puxa a mulher pra dentro da casa do cara do nada. Foi bem assim. Então, acho que eu fico curioso. Então, eu queria saber um pouquinho mais do teu histórico, cara. Agora, o que você... enfim, você se formou em quê? E qual que era a tua vida antes de começar a trabalhar com Open? Cara, eu sou formado em administração de empresas pelo Mackenzie. Tenho MBA pela SPM, baseado em finanças comerciais.
é um curso novo que eles tiveram há um tempo atrás e isso influenciou bastante a minha carreira. Mas durante a minha vida... O foco é o quê? Em a parte de tipo, proposta comercial, montar modelo financeiro? Cara, é modelos estratégicos para ativação comercial. Então, você começa a entender um pouco mais da área comercial vinculada a finanças. Entendi. É muito o que a gente faz aqui, né? Qual o público que eu atendo, que é um público vinculado à área de crédito, à área financeira, à área de dados. Né? Ah, entendi. Então, é muito, muito vinculado a isso. Então, o curso foi bem interessante, Legal, mas isso cara. foi feito na época que eu trabalhava ainda na Boa Vista, né? Então, falando sobre trajetória financeira, eu brinco que eu sou nascido e criado nesse mercado de dados financeiros, né? Onde a gente olha o dado com o viés para poder melhorar a aprovação de crédito, melhorar o consumo de produtos. Mas tu começou direto já nessa área? Cara, trabalhei com meu pai tem uma gráfica aqui na Barra Funda, em São Paulo, e eu era o Severino da gráfica quando eu era mais novo. E aí, depois disso, já dentro da faculdade, comecei a aplicar para vários processos de estágio, até que uma tal de Equifax Caraca, cara. me convidou para a gente poder fazer uma dinâmica de grupo. Imagina a tua cabeça lá, tipo, pô, você molecão, sem entender nada do mercado. Aí você tem um player que vende dados para uma área específica de um banco que quer alavancar resultado em crédito, sei lá. Cara, e pior, né? Você tem a imaginação que Serasa, SPC é órgão público. Naquela época eu tinha essa visão e, para quem não sabe, não é órgão público, são empresas privadas, com a Boa Vista, por exemplo, que é a dona do SCPC, capital aberto, né, hoje. E aí, quando eu entrei na Equifax, cara, o que se faz? O que essa empresa faz? E faz um monte de dinâmica e não entende nada. E era um projeto bastante interessante, liderado pelo Marcelo Keklijian. Hoje ele é um dos VPs internacionais da Ernst Young. Onde ele tinha um sonho de criar pessoas para a área comercial. Né? Porque ele tinha uma dificuldade muito grande de encontrar gente que entendesse dados para poder aplicar na área comercial. Então ele falou, cara, eu prefiro investir um ano... Quase que tu tem que puxar o cara lá da outra ponta para vir pro lado de cá. Exatamente, porque ele falou, cara, eu preciso criar gente que não dependa de pré-vendas, porque a equipe da Equifax no Brasil era muito pequena, para poder vender. Só que eu não vou ter tempo de fazer isso com o meu time high performance. Então eu vou criar esse time para daqui a um ano ele começar a dar resultado, né? E eu entrei, foram 20 estagiários que entraram comigo nesse projeto chamado PROEC. Apenas eu continuei no mercado dessa primeira leva. Foi algo que eu não sei se eu falo com felicidade. Tu é um maluco? Ou se eu sou maluco ou se os caras que perderam o bonde um pouco. Eu acredito muito que tem uma questão de identificação, né? Claro. Mas foi assim, aí a gente aprendeu muito do que era crédito, de o que era aplicação de dados para crédito, para produtos financeiros, Legal. né? E a Equifax foi comprada em 2011 pela Boa Vista, dona do SCPC. E aí eu comecei a trabalhar especificamente com grandes contas dentro da Boa Vista. Mercado de telecomunicações. Então, toda a área de crédito, cobrança, até de marketing das empresas de telecom. Na época a gente tinha umas 6 empresas, hoje a gente tem 3 apenas. Eram lideradas por mim, pelo meu chefe na época. E a gente tinha estratégia exatamente de expansão. O que acontecia, né? Falando um pouquinho sobre o mercado de crédito. Naquele momento, 2010, 2011, os primeiros modelos de score estavam sendo utilizados dentro do mercado. Score de crédito. 2010. Nessa época, acho que ninguém tava ligando muito ainda, né? Tava atacando, a economia tava indo para frente ainda um pouco. Exato. Não sei. Eu lembro que teve um momento aí que o pessoal brincava que o Itaú virou o maior dono maior concessionária do Brasil. Porque tinha dado... crédito tava acelerado no Brasil. Eles tinham dado financiamento veicular para um monte de gente. E na época tinha uma cláusula, sei lá o que era, que o carro, enquanto ele não era terminado de ser quitado, ele ficava em nome do banco. Mas era alguma coisa nesse sentido, assim. E que na hora que deu problema, enfim, de crise, as pessoas não conseguiram pagar. De repente o Itaú se viu com um monte de carro na mão e era um negócio bizarro. Assim. Tanto que o Itaú hoje é dono de uma das maiores empresas de cobrança do Brasil, que é a Recovery, né? Sim. Então, assim... Mudou muita coisa. Eu acho que hoje em dia,
meio que aliena, mas aí fica no nome, tipo, de uma outra empresa que recompra e depois, enfim. Exato. Porque executar dívida não é um negócio que ninguém quer fazer, né? Porque dá trabalho, perde muito dinheiro, enfim. Exatamente. Mas era um período que eu imagino pra você, assim, tipo... O pessoal só queria botar dinheiro na rua, né? Assim, E, cara, e sendo extremamente honesto, naquela época a análise de crédito era baseada em tem débito, ou você tá com o nome sujo, ou tá com o nome limpo. Basicamente isso era utilizado, e aí, como a gente já sabe hoje, é muito raso esse tipo de informação, né? E só tinham 2 empresas no mercado capazes de poder fazer isso, que uma era a SPC e outra era a Serasa. Não existiam outras empresas trabalhando com esse tipo de dados, até que começaram a se criar empresas com dados alternativos, outras empresas vindo para o Brasil para criar motores de decisão, para criar decisões mais complexas, né? E aí começaram a se desenvolver os modelos de score, fora o score interno que os bancos já tinham, os modelos de score com dados não abertos, mas com os dados desses birôs de crédito. E era isso que a gente tentava colocar dentro das telcos, né? Naquela época que eu trabalhava com isso. E tivemos bastante sucesso com isso. É um processo, tal como o Open, de doutrinação. Porque hoje, boa parte da população sabe o que é score. Mas há 12 anos atrás, quase 15 anos atrás, não. Tem vários vídeos ainda, né? Como melhora o teu score. Exatamente. E isso vai mudar conforme o tempo. Graças a Deus, com o Open, a gente pretende que os modelos de score sejam impactados não apenas pelo seu histórico de crédito, mas seu histórico como um todo, né? Mas a gente já chega lá para falar sobre isso. Até que eu fui convidado para trabalhar na COD, que foi um novo birô de crédito criado. Em que ano foi isso? A COD foi 2000... A COD é nova, não é? Eu passei 8 anos na Boa Vista. Caraca. Passei 8 anos na Boa Vista. A COD, eu entrei na COD em 2018. Final de 2018, começo de 2019. Já devia ser o começo. Eu fui o primeiro comercial lá dentro. Fui o primeiro comercial dentro da COD atendendo grandes contas, né? Tinha meu diretor e fui o primeiro comercial contratado lá na época. A gente construiu a área comercial junto com o Gustavo Cavalheiro na época, que era o head da operação. E, por coincidência, o presidente da COD era o ex-presidente da TIM, que é o Rodrigo Abreu. Então, eu estava muito ambientado ali com o público de telco ainda. E a gente começou a desenvolver algumas coisas. A COD, muito pequena no começo, pelas operações, mas com uma ambição muito grande, já utilizando outro tipo de dado e não apenas o dado negativo, né? Com o advento do cadastro positivo, a COD conseguiu tomar um destaque bastante grande no mercado. E aí você começa a abrir, ramificar a questão de concorrência. Eu fiz umas pesquisas, assim... Entrevistei pessoas de áreas de crédito de vários locais, assim, para entender como é que funcionava. E várias pessoas me falaram super bem da COD, assim, cara, que era legal, uma fonte diferente e tal. E que ajudava para alguns públicos fazer bastante diferença, assim, cara. Cara, eu ainda atuando em telecom dentro da COD, a gente conseguiu fechar um projeto bastante grande com o player, onde simplesmente por entender se a pessoa usava ou não o cadastro positivo, estava dentro do cadastro positivo, tinha utilização de produtos de crédito, né? Ele já conseguia diminuir drasticamente a taxa de inadimplência. O Open vai ser meio assim, né? Tipo assim... O Open tende a ser melhor do que isso, né? Porque eu digo assim, o fato, independente do histórico dele estar disposto a compartilhar o histórico dele, esse fato sozinho, provavelmente... Existe uma regra no crédito bastante conceitual, que é a questão da boa-fé, né? Então, a partir do momento que você tem boa-fé de poder dar o consentimento do dado, você tem boa-fé de compartilhar as informações, você já age de uma forma totalmente diferente com aquela empresa, mas com certeza. E outra também, né? Você não vai... compartilhar um dado todo cagado lá, né, cara? Você tá lá você tá com o histórico todo bagunçado, fala, mano, sei lá, se isso vai ajudar mais do que vai atrapalhar, às vezes você acaba nem dividindo. Assim. E pra quem, de verdade, pra quem tá, desculpa a palavra, quem já tá na merda, cara, não vai ajudar muito, obviamente. Sim. Mas o grande ponto do Open é trazer à vista dos serviços financeiros uma população que hoje é marginalizada, né?
ou é uma população que não tem cartão de crédito. Hoje apenas 65 milhões de pessoas têm cartão de crédito, apesar do número de plásticos emitidos ser mais de 140 milhões. E se o cartão de crédito, que é o meio mais popular de acesso ao crédito, é ainda pouco utilizado pela população, você tem uma parcela gigantesca da população que trabalha só com Pix, Sim. trabalha ainda em dinheiro. A gente estava vendo dados de cheque ainda são bastante emitidos no mercado. E esse dado ele não é visto por nenhum birô de crédito. E eu acho que aí está a grande chance da gente incluir essas pessoas. Ele não vê isso. Ele só vê débito. E ele só vê o negativo, né? Ele só vê débito, que é a questão do negativo, e só vê a questão do cadastro positivo, que são compartilhamentos de dados de crédito. Então, se você tem um cartão de crédito, ele vai falar, poxa, o Gabriel paga em dia o seu cartão de crédito, ponto, com esse valor. Mas ele não sabe onde que o Gabriel gasta, com o que o Gabriel gasta, se o Gabriel transita Pix no mês, qual que é a renda do Gabriel, e isso tudo com o Open a gente vai conseguir. Legal. Então, e aí foi o ponto que eu também tomei a decisão de sair da COD. Porque eu cheguei a um ponto da COD que a gente começou a discutir Open Bank, aí você falou da porta puxando a gente. E aí eu falei assim, eu quero liderar esse assunto. E a gente começou a conversar com algumas empresas do setor para poder fazer parceria lá na época. E uma das empresas era o Guia Bolso. E aí nessa do Guia Bolso... Fez uma parceria diferente. Fiz uma parceria diferente, exatamente. E nessa do Guia Bolso aí eu me encantei mais ainda. Porque você vê pioneirismo, né? Você vê boa vontade. E eles estavam criando uma área de B2B. O Guia Bolso originalmente era um aplicativo de gestão financeira. E aí virando um pouco de marketplace de crédito para poder monetizar a operação dele. Mas a partir do momento que eles criaram a área de B2B, me convidaram para poder liderar essa área. Foi quando no ano passado eu liderei a área de B2B lá dentro para poder trazer a experiência de dados aplicados a bancos para o time do Guia Bolso. E esse movimento do Guia Bolso é um movimento que aconteceu lá fora também. Algumas empresas tiveram o mesmo caminho. Assim. Ele tinha esse viés B2C, aprendeu pra caramba. A própria Clive também tem, né, tem esse histórico e depois migrou para B2B porque falou, olha, vou pegar essa inteligência aqui e vou aplicar em outros mercados, que talvez é um jeito que ficou mais claro de como monetizar isso também, né? Exatamente, porque qual que é o grande ponto? Para uma empresa independente como, por exemplo, o Guia Bolso, como a Clave era com o Credigo, é muito difícil você obter audiência para que aquela pessoa compartilhe o dado. O investimento em audiência, né, era muito caro, alto. Né? E como é que tu faz receita com isso? Exatamente. Você tem que enfiar o marketplace ali dentro, fazer conversão. Então, você tem um funil de vendas muito restrito. Você deveria ser muito enxuto, muito enxuto, ter um volume absurdo de pessoas usando e mesmo assim ver se a conta é parar de pé, né? Porque eu acho que não era trivial, né? Eu acho que esse foi um dos pontos. Tanto que quando foi criado o B2B no Guia Bolso, em poucos meses, o pipeline do B2B já estava muito próximo do pipeline do que a gente tinha no B2C, né? E até fechando contratos grandes, aí foi divulgado, contrato fechado com o PAN, por exemplo, na época. Sim. O primeiro contrato de inteligência para Open Finance que a gente conseguiu fechar, né? Só que aí o Guia Bolso já... e acho que aí a minha opinião, né? Ele tinha essa missão, ele queria continuar sendo ainda um aplicativo de gestão financeira, só que independente ia ser muito difícil, então se vinculou aí uma grande marca, que é a PicPay, para poder continuar esse sonho de trazer... Uma das vendas mais rápidas da história aí. Uma semana de venda, um negócio absurdo. É assim, são coisas que acontecem, né? Mas, enfim, a gente sabia que o Guia Bolso ia passar ou por um aporte ou por uma venda, quando eu entrei principalmente. Mas não pensei que ia ser tão rápido como foi, né? E aí veio o PicPay, assumiu as operações do Guia Bolso. O B2B já não fazia tanto sentido, né? E aí o B2B não fazia tanto sentido porque, cara, como é que você compra uma empresa de inteligência de dados para Open Finance, sendo que eu quero utilizar os dados aqui dentro e eu vou vender para os outros? Eu tentei, confesso que eu tentei. Mas como eu também sou uma pessoa desse mercado de dados, eu comecei a conversar com outras pessoas desse mercado, falei com praticamente todos os players. E me encantou muito a história da Clave. Pelas metas e objetivos que a Clave tem e pelo histórico, que é um histórico que eu acredito de como começar esse mercado. Que é aquilo que você comentou. Como é que você consegue entender dados através... sem ter consentimento daquelas pessoas? Só existem duas formas. Ou você tem um cliente que vira cobaia
E aí você começa a coletar consentimento, coletar autorização para avaliar aqueles dados e informar a sua inteligência, ou você começa com um aplicativo de gestão financeira, como começou o Guia Bolsa, como começou a Clave através do CredGo, onde ele já aprendeu a categorizar, já aprendeu a trabalhar com a pessoa física, que é a ponta final, né? E aí vem aquilo que eu tenho como teoria, a gente vende para empresas, mas negocia com pessoas. As pessoas são sempre a ponta final. Então, a partir do momento que eu conheço bem as pessoas, conheço bem o consumidor, eu consigo trazer esses exemplos para os nossos clientes do B2B. E aí foi por conta dessa história, dessa razão, né, de construção de empresa, que aí eu assumi o desafio dentro da Clave, de poder aí um desafio bem do zero. Aí eu virei startupeiro, né? Que até aquele momento eu era... Não, mas pô, na Quad você já chegou quase nisso também, né? Bem no comecinho. Mas é diferente. Mas é diferente porque você tem 5 bancos como acionistas e uma baita de uma estrutura te dando suporte e tudo mais. E aí quando você chega no Guia Bolsa, apesar de ser também uma empresa pequena, já era uma empresa há mais de 7 anos. Já tinha 100 pessoas no Guia Bolsa? 200. Já tinham 200 pessoas. Já não era uma empresa tão pequena, já era uma empresa bem com as políticas bem consolidadas, as políticas internas, né? E já tinha 7 anos, então já tinha apanhado bastante, né? E aí você chega na Clave, eu, o Bruno, o Jai aqui no Brasil, o Stone lá na China, e a gente desbravando, digamos assim, os clientes até que eu já tinha trazido de lá do Guia Bolsa, que eu já conhecia. Você começou lá quando? Eu comecei em outubro, foi meu presente de aniversário. Eu faço aniversário dia 17 de outubro, eu comecei dia 18. Ah, vai dar um ano agora. Vai dar um ano agora, exatamente. Maneiro, maneiro. Ah, então você pegou um período ali que os clientes já estavam se abrindo para ouvir novamente. Porque acho que no começo do ano, antes de entrar as fases ali, ninguém queria ouvir muito o mercado porque tá todo mundo com medo de não conseguir entregar o regulatório. Acho que não tinha nem muito espaço para respirar, assim, pensando nos S1 da vida, assim, sabe? Cara, é isso. E muito preconceito e medo até do que pode ser feito. Quais são os limites, né? Onde que a gente pode usar a nossa criatividade para poder usar esses dados? Eu acho que tinha muito essa visão e aquilo, né? A visão de atender o regulatório. Com o Guia Bolsa já estava sendo esse desafio, né? Mas aí a gente começou, lá dentro do Guia Bolsa, quando a gente fechou com o PAN, né? O contrato foi... E eu só falo do contrato do Punk porque foi divulgado, foi todo mundo. Fechou o contrato com o PAN e isso abriu um pouco dos olhos do mercado. Falou assim, peraí, tem alguém fazendo um movimento que a gente ainda não está fazendo. Qual que é o movimento? Eu vou receber um monte de dado aqui e o que eu vou fazer com eles? Porque por mais que você tenha uma equipe de cientistas de dados boa, ela tem que ser focada para o lado estratégico do banco, da instituição financeira, da fintech, que seja. E você tendo o suporte das empresas do setor para poder traduzirem esses dados em informações que ajudem você a tomar decisão, aí sim, o time de dados vai olhar aquilo e vai falar, eu vou usar para a estratégia da empresa. Eu brinco que ninguém conhece mais a aplicação do dado na estratégia da empresa que o cientista de dados do próprio banco. Mas também pouca gente vai conhecer tão bem todas os nuances e dificuldades do dado bruto bancário do que empresas como a Clave, então, por exemplo. É isso, eu vejo um pouco dos dois extremos, às vezes. Um extremo do tipo assim, cara, pode me mandar o dado que... Eu me viro, tipo assim... Beleza, na teoria o dado do Bradesco é igual ao do Itaú. Mas assim, a literal não é igual, tem um monte de coisinhas, tem um monte de macetes ali. Aí, beleza. O outro extremo que eu vejo é do tipo assim, cara, eu vou só me balizar em conhecer a diferença entre os bancos. Igual você falou. E a aplicação, não, a gente resolve aqui. Pô, não é possível que, tipo assim... Que, pô, o banco tem não sei quantos cientistas de dados de sacanagem, então, né? Tipo assim, não tem como operar... Eu acho que assim, tem várias coisas importantes nesse meio, né? Então, assim, como é que você vai pensando em melhorar o modelo de oferta, de crédito, etc. e tal. Mas eu acabei sentindo um pouco no mercado, um pouco dos dois, assim. Às vezes um otimismo exacerbado de, cara, eu resolvo o problema sozinho, quando na verdade é uma solução, ao meu ver, de meio termo. Não tem muito como você fazer sozinho, nem para um lado nem para o outro. Assim. Milagre não existe.
Pra ser bem honesto, Aham. não tem isso. Muita gente até me pergunta, pô, você veio do mercado de birô, você não acredita mais em birô de crédito? Eu falei, não. Cara, FICO Score existe há quantos anos lá nos Sim. Estados Unidos? Acredito numa mudança do mercado de birô muito mais vinculada até à pessoa física, coisa que não acontece no Brasil. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, se a gente for pegar a score de crédito, o score de crédito cada um anda com o seu na bolsa, é como se fosse documento. Eu já li até casos de que na China, se não me engano, o pessoal vai se relacionar, o pessoal bota o score no Tinder, tá ligado? É exato. Aí o né? cara vê o score e fala, que isso, mano? É porque entende que aqui alguém estudou sobre sua vida. Aí, porra, aí é foda, que a pessoa vê teu score lá, fala, não vou me relacionar com essa pessoa não, que ela tá enrolada, meu irmão. Talvez seja. Talvez seja uma boa dica. Mas assim, então eu não acredito em eliminação, eu acredito em agregação. Então eu acredito nisso que você acabou de comentar. Eu acredito que terão empresas que vão ajudar muito nesse conhecimento do dado em si, para poder traduzi-lo e transformar em informação. E eu acredito muito na população, nos cientistas internos das empresas, em poderem olhar isso e falar, eu tenho uma visão de negócio. Porque, cara, é muito difícil a gente aqui, clave, falar, eu vou resolver o seu problema de aprovação de crédito. Fala, cara, não. Porque existe uma série de fatores internos até que impactam nisso. O que a gente faz é ajudar mesmo. O que a gente faz é dar direcionamento, ajudar você a olhar aquele dado e fazer com que ele seja utilizado de forma coerente dentro da tua esteira, seja de crédito, seja de produto. Esses dias a gente estava conversando com um cliente e aí eu comentei com ele, falei assim, cara, e produto? O que vocês vão desenvolver de novo? Porque era uma fintech de crédito apenas. Só emprestar dinheiro você vai concorrer com taxa daqui a pouco, principalmente taxa de aprovação, porque só o ruim vai vir para você. Ele, não, que a gente tá olhando aí para ver novo produto, talvez consignado. Eu falei, mas da população que hoje trabalha contigo, quem que teria a probabilidade de atender o consignado? Não sei, eu teria que atacar esse mercado. Eu falei, você já ataca o mercado hoje. Por que você não pega esse mercado, pede para essas pessoas conectarem conta como você já faz, e aí você estuda ele. Pega os dados, vê, cara, essa pessoa tem tal comportamento, né? Tem um comportamento CLT. Cara, se 90% da sua base tem comportamento CLT, você consegue oferecer consignado para ele facilmente. Agora, se 90% da sua base for autônomo, para que você vai criar um produto de consignado? Sim. Aí tu vai jogar teu CAC lá na altura e aí que segue rodada de investimento. E aí vai. É isso. E vai ficar mais escasso as rodadas cada vez mais, né? E quando você fala dos birôs ali, eu acho que tem um potencial, assim. E eu vi um pouco, acho que já a Serasa, né, fazendo isso, que é se relacionar com o consumidor final e ter uma grande desculpa, entre aspas, ali, um motivo para pedir coletar o consentimento. Então, cara, eu não ganho nada para falar isso aqui, eu tô falando de... Nem eu. Então, assim, eu acho que assim, Serasa tem uma marca forte pra caramba, né? As pessoas já visitam o site da Serasa para ver o score. Você fala score, você pensa score Serasa, né? Exato. Então você tem um radar lá para você ver e tal. Então, a pessoa avançar naquilo ali, compartilhar dados para poder melhorar, ver o score dela e tal, eu acho que tem tudo para atingir essa visão de futuro, igual tem, por exemplo, no Reino Unido, empresas que só funcionam na base de melhorar teu score. Os caras, eles emitem uma faturinha num cartão para você ficar pagando ela e ficar mostrando que você paga em dia pro teu score subir. Tem um serviço de aumentar score, cara. É um negócio nesse nível, assim. É porque, assim, nos Estados Unidos também é assim. Tanto se você chega e você tenta ser residente lá e busca crédito, você é zero. Você não tem histórico. Você não tem nem conta bancária. Aí você tem que começar a buscar algumas alternativas para poder estimular a aumentar o teu modelo. Aí esse cara topa te dar crédito primeiro, porque ele já sabe que você tá zerado, e ele fala assim, olha, vou te ajudar a construir o teu. Só que vai aumentando o limite, né? Só que meio que você tem que fazer o seguinte, tem uns que é meio louco, você tem que... Se você der, sei lá, você deu 200 libras, aí tu ganha 200 de limite. Aí tu 200 libras fica tipo de calção. É como se fosse um pré-pago. E aí você pega as outras 200 que você tem, ou seja, você precisa de 400, e vai ficar pagando o limite de 200 pra ir aumentando, e aí... É uma prática. Enfim, mas assim, independente disso, eu quero dizer que, cara, sei lá, o Serasa tem um nome forte pra conseguir fazer isso, se ele tiver um volume legal de pessoas
compartilhando e etc. E, pô, consegue agregar nos modelos que eles já têm, né? Então, assim, eu já ouvi um pouco disso, assim, pô, o Birô vai acabar. Cara, acabar, acho que nada vai acabar. Tá muito longe de alguma coisa acabar. Pode ser que mude o formato, pode ser que... Acho que a única coisa, sendo bem sincero, assim, que tem chance de mudar radicalmente muito rápido é pagamento. Sim. Crédito, eu acho que tem uma barreira um pouquinho maior, não é tão... É que pagamento é aquela velha história da pessoa física. É na hora. Por que o Pix causou um impacto positivo gigantesco na população brasileira? É na hora, é tangível para a população. Exato. O score não é tangível. Por mais que você fale assim, o meu score aumentou de 900 para 930. O que isso significa? Você não pega crédito todo dia. Pô, pagamento você faz 10 no dia, dependendo do dia que você vai fazer na rua. Você vai fazendo um monte de pagamento e vai indo. E aí o crédito não. O crédito tem a concentração em quem empresta e por aí vai. Aí eu tava até vendo a notícia esses dias aqui que nos Estados Unidos tem um cartão da Apple e tava dando uma crise lá. O pessoal não gostou do resultado. Que a inadimplência tava em 3%. Falei, meu irmão... Você faz isso aqui no Brasil, 3%, o nego tá dando tiro pro alto, comemorando, que tava bom pra cacete, cara. Então, parâmetros diferentes. Exato, né? Lá é outra realidade, assim. Mas você vê que, cara, pensa lá fora. A Apple, cara, se tem alguém que tem mais informação do que o Birô, pô, é o Google, é a Apple, que tá na tua vida inteira. Se esse cara não tá conseguindo chegar no benchmark dele lá, é porque você vê que não é assim, do dia pra noite, cara. Crédito não é brincadeira, assim. Acho que pagamento tem um espaço grande realmente pra correr rápido, mas crédito não é fácil, assim, cara. Crédito e produto financeiro aí... em geral, né? Em geral, né? Porque você tem... É aquela questão do acesso. Você só sente que a gasolina aumentou porque você vai toda semana lá no posto. Senão, você não sente que ela aumentou, né? Ou você sente depois no seu consumo de alimento, mas ver na realidade ali o impacto na pessoa física é o pagamento. Então, é por isso que isso, até para os profissionais do mercado. Então, por isso que o impacto ao longo do tempo com relação ao serviço de birô, por isso que os birôs têm se especializado muito mais até em plataformas tecnológicas. Se você pega a COD, por exemplo, quando estava saindo de lá, e hoje eu também continuo tendo amigos lá, foco muito grande em fraude. Por quê? Principalmente do Pix, eles têm um contrato gigantesco com o Banco Central por conta do Pix lá para poder monitorar. Por quê? Porque sabe que pagamento é um futuro. Serasa, olhando muito a questão de pessoa física e a questão de plataforma de decisão. Por quê? Beleza, usa o dado de onde você quiser. Mas você vai ter que criar a política, você vai ter que direcionar aquilo. E assim você vai evoluindo esse tipo de mercado, né? Então, eu tenho uma visão de que é complementar, é usual... E acho que tem tudo para melhorar tanto a qualidade das empresas, quanto melhorar a qualidade também da pessoa física. Legal. Né? Então, eu acho que vai ter mais acesso, não só a crédito, mas a produtos como um todo. Uhum. Eu te perguntar do Guia Bolsa ainda. Eu, nesse período que você tava lá, eu assistia bastante as lives lá do Thiago, lá meio-dia, quarta-feira. Não lembro se era meio-dia. Era meio-dia, Guia Bolscast. Era um horário meio ingrato, mas eu assistia, assim. E ele apresentava em alguns momentos uns cases tipo Quinto Andar e tal. Esse era do teu pitch quando você levava lá para as empresas? Como é que era? Ainda é meu pitch. Como é que é quando você chegava assim lá e fala, putz, o que a gente tem para te entregar, assim, óbvio, né, dentro do que você puder falar, assim, como é que era esse momento de tentar convencer o cara a entrar no Open Finance, assim, uma instituição? Acho que o primeiro ponto é entender um pouco, e aí vai ser bullshitagem, todo mundo fala isso, entender a dor do cliente. Mas não é entender a dor do cliente, mais uma vez, é olhar a pessoa física. Cara, qual que é a dor que a gente tem hoje, por exemplo, no Quinto Andar que você citou? Qual que é a dor que o Quinto Andar tem e que, por consequência, o consumidor dela tem? Burocracia. A burocracia é gigantesca para você poder tirar print ou processar um extrato bancário ali, imprimir um extrato, tirar extrato bancário e enviar para o Quinto Andar para esperar 3 dias para o Quinto Andar aprovar um aluguel teu. Eu já fiz isso no Quinto Andar. Eu sei, o Quinto Andar, a minha visão é o seguinte, ele é mais caro que o aluguel normal, mas mesmo com esse processo dessa burocracia, ele é muito melhor do que um aluguel normal. Uma imobiliária tradicional. Quando eu vi essa oportunidade
não mandar mais o Olerite, não mandar mais nada e só se conectar. Falei, cara, que animal, cara. É isso. E aí o consumidor ele vê benefício nisso. A gente estava falando como é que a gente faz para, né, um dos desafios do Open Finance é como que a gente coleta mais dados, né, porque a gente precisa da conexão. Então, uma das formas é essa, é você propondo valor. Fala, cara, aqui é descomplicado, conecta a tua conta e compartilha aqui. E em algumas horas, o seu crédito, o seu aluguel será analisado. Só para deixar claro, então, tá, pessoal? Quem não chegou a ver esse case, mas basicamente, na hora de você fazer um aluguel, né, digital ali pelo quinto andar, tinha etapa de verificação de renda. Só que ao invés de você mandar esses documentos, você fazia ele pela conexão, na época, a conexão de bancos com o Guia Bolso, né? Então, o Guia Bolso trazia, muito provavelmente, com uma inteligência já de verificação de renda, algum insight ali pro quinto andar tomar a decisão, né? Que aí é a renda real. Então, o que acontecia com o Guia Bolso? Aí, olhando o quinto andar em si, beleza, eu matei um problema da pessoa física, um dos problemas da pessoa física que era, cara, dificuldade de compartilhar informação e agora é mais fácil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, diminuir o tempo de atendimento. Então, também diminuir custo, né? E o terceiro ponto é o seguinte, a gente hoje tem no Brasil uma população que vive com uma renda adicional ou com uma renda autônoma que beira aí a 40 milhões de pessoas, que tem uma segunda fonte de renda ou que vivem exclusivamente de uma renda autônoma e que ninguém consegue ter acesso àquela informação. Cara, quanto que o cara ganha no Uber sendo motorista? Né? Então, a partir do momento em que o quinto andar começou a olhar a questão da renda correta, né, da pessoa, a renda global, ele conseguiu aprovar aluguéis mais adequados até para as pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Não, você não pode ter um aluguel de R$ 1.500, você pode ter um aluguel de 1.000. E o inverso também. Pô, você pode ter um aluguel de 3.000. Você se mata de trabalhar. Você tem 2 jornadas de trabalho. Tem o seu CLT lá e você ainda é Uber, ainda tem o seu trabalho autônomo. E, cara, por que eu não vou te conceder um lugar melhor para você morar? Então, isso tudo, aí a gente olha o lado da pessoa física e fala assim, cara, ele melhorou a taxa de aprovação. Ele melhorou o nível de aluguel, diminuiu a inadimplência. O ciclo é fechado, entendeu? Então, assim, os cases que a gente trazia no Guia Bolso naquela época, eles eram os primeiros passos, né, para a gente poder abocanhar nesse ano agora uma visão de que o Open Finance não é apenas para aprovar crédito, é para melhorar a jornada, é para poder trazer conforto para a pessoa, é para poder ser uma ferramenta antifraude. Imagina que hoje os nossos dados cadastrais, eles são publicados em qualquer tipo de site e cada vez mais são vazados. O Google, esse dia eu digitei minha senha. Eu tenho 3 níveis de senha, mais ou menos. Eu tenho uma que eu uso mais. Eu digitei essa senha em algum lugar e aí o Google avisou, irmão, tua senha foi vazada. Eu falei, caralho. Exatamente. Então, assim, se você tem CPF, nome da mãe, teu nome completo, teu endereço vazado, informações que tradicionalmente são vazadas, facilmente você consegue fazer onboarding em qualquer tipo de instituição. Só que a partir do momento que você, como instituição, exige que o seu usuário também conecte uma conta dentro do Open Finance, aquele usuário está sendo homologado por uma outra instituição financeira. Uhum. É um processo antifraude. Sim. Se alavanca. E aí até brinquei em algum episódio aqui, cara. Pensa o seguinte, são tantos onboardings feitos assim, só instituição financeira. Cara, a mesma pessoa deve fazer... Vou chutar qualquer número aqui, mas vamos botar que ela faz 15 onboarding no ano. 12, um por mês. Por aí. Esse onboarding deve custar para uma empresa... Não é barato uma empresa fazer um onboarding, uma empresa financeira. Checagem não sei aonde, checa aqui, é exposto, não é, esse cara tem histórico, blá, blá, blá. Então, assim, pensa se você conseguisse eliminar, tipo assim, só a eficiência do mercado, assim. É isso. Aí o pessoal de antifraude vai querer me matar aqui, né? Fala, porra, velho, mas isso aí é um mercado, né? De identificação de identidade e tal, mas de 12 poderia cair pra 3, cara, porque se alavancou no do outro, assim. Eu peguei, esse cara tá entrando aqui com a informação todinha dele lá sei lá, trouxe do Itaú, e aí o meu onboard que ia custar R$100, eu diminuí ele pra 30, porque... eu diminuí as checagens, eu só faço mais essa e essa e essa agora para complementar aqui, sabe? Exato. E muitas vezes até investe-se no processo de onboarding e tudo mais. Imagina que não é só para isso, na questão de fraude. Eu tenho um perfil de transação no Bradesco de R$500
por transação, média. Lá. Do nada, no meu novo banco aqui no Itaú, eu tô fazendo 1.000. Por quê, cara? Meu histórico financeiro inteiro tá dizendo que eu não faço mais que 500 e agora eu tô fazendo 1.000? Alerta. Então, aqui, os bancos fazem isso hoje com a base interna. Então, o Bradesco, ele vê lá, pô, você tá gastando R$ 500 todo mês. Do nada, 1.000, bloqueia o cartão, entra em contato, coisas do tipo acontecem. Mas, e quando você tem uma conta nova? Você vai falar o quê daquele cliente? Você vai ter que olhar o banco que ele já usa hoje e vai poder programar uma previsão de fraude ali, né? Fazer uma previsão de despesas que aquela pessoa vai ter e falar, cara, tá mais ou tá menos. E assim você já consegue olhar a parte de fraude também. Então é muito mais amplo a aplicação do que simplesmente olhar um foco específico. Lógico, crédito é muito fácil, né? Porque crédito impacta literalmente ali a vida de uma empresa, principalmente das financeiras. Você quer vender mais, eu brinco. A nossa obrigação como empresa, né, da Clave é ajudar nossos clientes a aprovar mais crédito e reduzir inadimplência. Sonho da gente como instituição de ajudar as empresas a alcançarem isso. Mas é lógico que, como outros fatores, e aí a evolução do sistema, do mercado em si vai poder proporcionar isso, é você poder entrar em todas as áreas e aí facilitar muito a vida tanto do consumidor quanto da empresa. Legal, cara, legal. Vamos falar um pouquinho de Clave, então, cara. Como é que foi essa chegada aí? Você, enfim, igual você falou, né? Tinha o quê? 5 pessoas? Você chegou? Como é que foi essa... Tínhamos 5 pessoas quando eu cheguei, né, aqui no Brasil, mais umas 5 lá na China. Né? Hoje a gente deve chegar até o final do ano num time de aproximadamente 70, 80 pessoas. Caraca. A gente está crescendo bastante, graças a Deus, com muito trabalho. Mas acho que, assim, que me fez brilhar o olho dentro da Clave, acho que é a proatividade que a gente tem de poder resolver o problema do cliente. Porque, assim, o que eu vejo muitas vezes no mercado? Os startupeiros na vida, eles estudam bastante e criam as próprias teorias. E eles vão para cima do mercado com essas teorias. A gente lá na Clave, a gente faz um pouquinho diferente. A gente tem nossos estudos, nossa teoria, mas a gente pergunta para o cliente, fala, cara, se você tivesse isso aqui, o que você faria com isso? Então a gente tem um case muito interessante lá, que é com a Zip, que ela começou exatamente com a gente fazendo repescagem, aumento do limite de crédito. Só fazer a conexão de conta aumentando o limite de crédito. Assim, tá bom. O que você precisaria para poder colocar no onboard? Você precisa ter mais essa informação. Então, o trabalho de discovery em conjunto com o cliente lá dentro. Acho que esse é um processo bastante interessante. Legal. E eu gosto desse modelo também. Eu vejo, num caso extremo lá fora, onde o roadmap do produto ele é aberto para os clientes, assim. Tipo, exato. O cara vai lá, ele tem uma ideia do que vai vir, ele conversa, ele ajuda a priorizar, dá ideia do que ajuda ele e tal. E acho que isso funciona muito no mercado. Eu vi isso no B2C também, mas acho que no B2B funciona melhor ainda, porque você não está falando de uma infinidade de clientes, né? Você consegue, tipo assim, obviamente, você está falando, sei lá, no máximo com centenas, no outro você está falando com milhões, assim, pelo menos sim. Né, na proporção. Então você consegue até ter um espaço um pouquinho maior, e até uma das coisas que eu tenho feito hoje na Finances Tech, nessa parte de comunidade e tal, é ter esse relacionamento com os clientes para entender um pouco dessas dores deles também. Falar assim, olha, cara, para mim faz total sentido eu construir em cima da tua dor e eu construo de um jeito escalável, porque muito provavelmente o que você tem de dor aqui é algo que também funciona para o mercado. Então, para mim, é um ganha-ganha. Eu resolvo o teu problema e eu tenho um produto também que vai atender melhor a dor de quem tá no mercado. A gente fala no mundo open que a gente, como precursor desse mercado, a gente vai proporcionar no futuro a personalização de oferta para os consumidores. Se a gente não fizer isso com os nossos próprios clientes, quiçá para os consumidores lá na ponta final. Então, acho que personalização de oferta é muito vinculado a isso. E, com certeza, vou dar um exemplo do que aconteceu essa semana. A Me Poupe, por exemplo, ela é cliente hoje da Clave e a gente teve uma reunião exatamente qual que é o roadmap de implantação tanto deles quanto nossa. Não.
Porque aí a gente consegue encaixar as coisas e desenvolver as conexões, as melhorias que são necessárias, entendeu? E aí isso eu aprendi com uma pessoa dentro da Boa Vista chamado Pedro Cordeiro. É um gênio. Tinha suas peculiaridades, mas é um gênio. Cara, aplicou em um cliente, busca replicar. E aí você replica, porque aí o mercado é cíclico, né? Então, se você replica, você vai fazer um ajuste ou outro, personalização, mas você tem um produto já mais aderente ao mercado, né? Diferente de você criar do zero, tirou a ideia da carochinha, né? Exato. E é perigoso, né, cara? Muito perigoso, né? Tipo, você fazer lá de porta fechada o produto e depois, agora quero ver quem vai usar, né? Exato. E a gente, assim, sendo extremamente honesto, não vai usar. Não vai usar. Porque nada é igual. Nada é igual. Se você pode comprar o melhor carro do mundo, ele é melhor para você. Para outra pessoa ela vai ter uma outra opinião, porque ela precisa de uma particularidade que naquele carro não tem. Então, é igual aluguel de casa, né? Você vai comprar ou alugar uma casa, a tua casa dos sonhos não tem nada a ver com a minha, não tem nada a ver com a do outro, e por aí vai, né? E para cada um tá servindo, e tá ótimo. É isso. Se for falar de ofertas e tudo mais, quando você entra em tecnologia, cara, cada banco implementou de um jeito, cara. Né? Tem a sua estrutura de um jeito. Então, o próprio Open Finance, ele poderia ser um pouquinho mais padronizado, porque cada um leu o que tinha que fazer e cada um fez do teu jeito aquilo que tinha que fazer. Cada um entregou a prova de um jeito, né? E aí, beleza, tá se conectando ali e tudo mais, mas você tem que fazer pequenos ajustes, às vezes, para se conectar na instituição A ou B, porque tiveram uma interpretação um pouquinho diferente na hora de executar. E você imagina isso para os outros sistemas. Então, sei lá, você vai chegar com com o categorizador da clave para rodar na instituição 1 ou na instituição 2. A forma das duas te enviar os dados é totalmente diferente, né, cara? Esse na verdade tem Só esse envio, essa volta é loucura, assim. Cada um vai fazer de um jeito. Tanto com as instituições que a gente conecta a conta diretamente, né, através da nossa tecnologia proprietária, quanto daqueles clientes nossos que coletam eles a conta pelo ambiente regulado, pelas APIs reguladas do OpenBank e mandam o dado para a gente poder trabalhar e devolver ele com inteligência, nesse segundo caso, principalmente, a gente tem encontrado, e aí vem a questão de desenvolvimento do produto, muitas dificuldades. Porque a gente pensou o quê? O Banco Central regulou tudo, tá tudo bonitinho, o dado não tá regulado. A API até tá, a transmissão lá tá bonitinha, mas o dado não tá. Cada instituição trata o dado de uma forma diferente. A hora que a gente recebeu a primeira base de um dos nossos clientes para poder processar, a gente falou, ferrou. Porque a gente pensou que ia chegar as transações, categorizar as transações, desenvolver variáveis, desenvolver modelo e entreguei. O cara recebe de um jeito, ele armazena de outro. Ele tem 10 marcas debaixo da marca dele, ele bota um em cima do outro, empilha e manda. Aí tem um acesso que algum pode ver, outro não pode. É uns negócios. Assim, a gente até mostra nas nossas apresentações para os clientes algumas coisas que acontecem, sem citar a instituição financeira, mas algumas coisas que acontecem, e acontece exatamente isso. E aí a gente criou um desafio ali para o nosso time de produtos. Falou assim, cara, o cliente acabou de mandar a base, nem ele sabe que ele tem esse problema. Porque ele nem analisou. Ele falou, cara, Clave, analisa ele encheu o balde e falou, irmão, não quero botar a mão nisso aqui não, velho. Porque tem muita M lá no meio. Exatamente isso. E aí a gente teve que colocar a mão lá dentro e aí a gente criou um step antes desse produto, né, desse serviço que a gente oferece, que é exatamente fazer a parte de data cleaning, né, higienização e validação dos dados. Porque o que isso acontece? Se eu colocar tudo isso dentro de um moedor de carne para projetar variáveis, as variáveis vão ficar ruins. Aí o cara lá na ponta, meu cliente, a equipe de cientista de dados do meu cliente, ela vai pegar e tentar rodar isso dentro de um modelo de crédito, um modelo de renda, um modelo qualquer que seja, vai sair uma bosta. Uhum. Vai ficar muito ruim. Porque ele não tem estabilidade, ele tem problema de variável, que era para ser conta de água, está sendo como conta de transferência bancária e assim por diante, né? Então, a gente está fazendo o quê? Esse processo de padronização, limpeza, para poder eliminar o que é lixo, o que não pode ser usado, o que não consegue usar,
para chegar no momento de desenvolvimento de modelo, pelo menos a base está limpa. E aí o cliente ter essa consciência de que ele possa trabalhar. Esse é um dos desafios do mercado quando a gente fala sobre dados. A gente espera que isso melhore, mas é como você comentou, principalmente as grandes instituições que adquiriram bancos ao longo do tempo, instituições financeiras ao longo do tempo, tem 10 marcas embaixo, sistemas legados, um conectado aqui em São Paulo, outro lá em Osasco, cara, lascou. Né? Então, E o cara recebe, eu lembro que teve problemas assim, de campo mesmo, sei lá. O campo era para vir o número de 1 a 99. Aí tinha 3.000. Exato. Tinha algumas coisas de erro mesmo que você via que, cara, foi preenchido errado, sabe? Mas é isso, assim. Aí o banco recebeu 1 milhão de consentimentos. Porra, vai levar tempo, cara. Até ele aprender a mexer, até isso ficar... Até ele entender todos os problemas que podem acontecer. Ele vai ter que fazer isso para sempre. Não vai dar para receber... Ele vai ter que ir limpando isso o resto da vida, porque não dá para ele receber e adotar como certo e seguir a vida, né? Não, e cada instituição nova que é conectada é um desafio diferente. Então, você pega, por exemplo, essa semana... Muda a API, evolui. Não, e a própria Nubank, né? Essa semana ela se regulamentou, entrou dentro das instituições regulamentadas na fase 2, né? Que é a fase bruta de dados, digamos assim. E vai ser um desafio entender como é que é a nomenclatura do Nubank. Por exemplo, o Nubank não escreve Pix. É transferência para a pessoa. É diferente a nomenclatura que eles mandam lá. Então... literal, eu lembro que tinha uma... Não sei se era uma área ou se era... Assim, no mínimo tinham pessoas responsáveis pelo dicionário de literal lá no banco. Tipo, no Itaú. Isso interno. Interno. Imagina o ledinho. Eu te falar, porque assim, era muita coisa, muita coisa. E aí você não entende direito o que tá ali. Realmente não dá pra entender, você como cliente. Aí, porra, tu vai lá e pega um extrato desse, um da Caixa, um do Bradesco. Porra. É um trampo. Que pica botar esse negócio todo um do lado do outro e tentar entender, assim. Então, acho que o extrato, cara, realmente é uma empreitada pesada, assim, entender. Só que eu acho que, assim, no final do dia, depois que você supera essa etapa, tem um negócio que eu tenho brincado com o pessoal, que é tipo uma oportunidade silenciosa aí, que é o seguinte, silenciosa porque eu acho que quando ela estiver funcionando, talvez a gente não vá saber, ela não vai ser anunciada, assim, porque não seria interesse meu como instituição ficar anunciando isso. Eu quero que meu cliente saiba e ponto. Que é o próprio CRM, assim. Então, o que eu tô querendo dizer com isso, assim? Que é a parte de oferta mesmo. Então, ou comunicação apenas, mas, por exemplo, os bancos sempre tiveram essa oportunidade, independente se ele está recebendo dado de fora ou não, dos clientes que ele tem, ele sempre teve esse conjunto de dados. Então, ele já poderia saber o momento do cara, o momento da vida da pessoa, se a pessoa tá com um problema no carro, se ela... Porra, tem um negócio do pet, vê que ela tá gastando muito com isso e ela tem um benefício legal num cartão que ela poderia ter. Enfim, o banco poderia gerar muito mais valor na tua vida usando aquelas informações que você tem, porque se tem são 2 lugares para saber da sua vida, né? É dentro do banco e no Google. São os dois ali para o que você digita na barra de pesquisa, o que você pesquisa ali e tal. Acho que são os dois. Só não pode olhar o perfil do WhatsApp. Eu acho que assim, os dois estão ali. Acho que a molecada hoje em dia, já vi pesquisa que eles pesquisam muito mais no TikTok, no YouTube até do que no Google. E até preocupa o vídeo, Google. né? Mas assim, de qualquer forma, são esses 2 lugares. Então assim, o banco tinha essa oportunidade e eu acho que não se moveram tanto para ir nesse... chegar nesse nível que a gente acha meio utópico, assim, de, cara, um CRM super personalizado e tal. E agora tá abrindo pra uma galera que tá vindo sedenta pra mexer com isso. Então assim, você tem instituições que não tiveram essa oportunidade, beleza, ele não sabe mexer tão bem quanto o banco, mas ele tá doido para fazer isso personalizado. Então, eu acho que, assim, por exemplo, o caso do Banco do Brasil, que eu achei lá no Twitter, lá, o cara tava felizão, porque ele compartilhou os dados do Open Finance, aí viram que ele comprou na Amazon e ofereceram para ele, falou, sabia que tem um desconto se você comprar aqui no Marketplace da Amazon e tal. Só que, assim,
esse gatilho é muito legal. Só que assim, você vai ter que fazer 1.000 gatilhos, 10.000 gatilhos. Você vai ter que ter um CRM fazendo isso o resto da vida. Encontrando esses gatilhos de momentos, tipo assim, que vão... então é feito composto. Porque uma vez que você vai criando ele, você vai criando mais e mais e mais, e vai atendendo o cliente. Porque eu acredito que vários desses pequenos vão fazer muita diferença. Então por isso que na minha cabeça tem essa oportunidade meio que silenciosa, assim, de você, cara, quebrar os teus clientes em muito mais personas, achar muito mais momentos, oportunidades de contato, de oferta, de mensagem, etc. Que você pode fazer isso, às vezes, sem ter o PFM. Simplesmente, tipo assim, só com a informação que tá ali e a hora certa de mandar mensagem para ele. Então, eu acho que o CRM baseado... É que não é... Como é que eu posso dizer? Ele não dependeria do Open para acontecer. Mas esse CRM aí, vamos dizer assim, 2.0, sei lá, no Open Finance e tudo mais, ele, para mim, é uma oportunidade que... Cara, um banco, na hora que estiver rodando, ele não vai abrir isso a mercado de como é que ele faz e tal. Mas eu acho que vai ser um diferencial enorme das instituições que fizeram isso bem, assim, sabe? Cara, é que a gente discute muito com os clientes lá, como próximos passos, é como é que a gente ajuda a personalizar a oferta. É exatamente isso. Porque, assim, mais uma vez olhando pessoa física, eu me cansei de receber oferta do meu banco dentro do meu e-mail de cashback que eu não uso. Tu me... Então, o que eu fiz? Falei, não, esse tipo de newsletter eu não quero receber mais. Cara, acabei com o canal de comunicação com o meu banco. Por quê? Eu não tenho pet. Eu recebia lá cashback de pet. Cara, não adianta você me mandar esse tipo de cashback, eu não uso. Me manda de lojas de assinatura. Você tá vendo que eu gasto R$500 por mês com telefonia e assinatura de streaming. Sim. Cara, me converte, né? Alguém me falou uma... Cara, eu sou muito ruim com créditos, porque converso com tanta gente, eu me perdi. Mas alguém me falou de uma que era pegar uma assinatura e via que o cara, se ele tivesse essa assinatura pelo Mercado Livre do Disney Plus, ele tinha um valor menor e aí era melhor fazer por lá do que ele ter dele. Eu tenho. Eu tenho mercado, eu tenho o Disney Plus através do Mercado Livre. Então, tipo assim, o cara identificou que ele não tinha. R$9,90. Ele poderia fazer isso. Mas é mais um gatilho. Mas o cara vai adorar quando ele vê aquele ali. Exato, exato. Então você imagina que, lógico, para as grandes instituições que, né, as quais a gente já tem conta ali dentro, se eles já podem fazer isso, agora você imagina a instituição que quer desbravar mercado. São os novos players. Ele não conhece o Gabriel. Mas a partir do momento que ele sabe que o Gabriel tem um histórico dos cachorros, por exemplo, fala, cara, o Gabriel gasta todo mês R$500. Se fosse só isso, tava bom, né? R$500 com pet todo mês no cartão da minha concorrência. Cara, o que eu posso fazer para trazer ele para gastar no meu cartão de crédito? Exemplo prático. Cara, eu vou dar um cashback maior por 6 meses para toda a loja de pet que ele gastar com o meu cartão. Cara, óbvio que no dia que você vê isso, você fala assim, peraí, eu vou fazer. Na hora. É aquele benefício que você sente na hora. Já tem um plano de saúde ali junto, eu fecho na hora. Quem tiver... É agora, eu fecho na hora. É isso. Então, personalização de oferta, é aquilo que a gente estava comentando. Cara, crédito é o básico que a gente vai tratar. Personalização de oferta é futuro. Eu sonho com a personalização de oferta em crédito. Que aí é a questão do... Eu vou adaptar a taxa de juros daquela pessoa conforme o perfil dela. Não com o perfil do cluster gigantesco que a gente é colocado ali dentro, porque eu vivo na zona oeste de São Paulo. Sim. E aí você acha que... Como é que você acha, assim? Até uma questão meio... Eu curto muito esse negócio do crédito, mas ultimamente eu tenho me perguntado, assim... Eu não sei, eu tô tentando achar a palavra certa, não é necessariamente ética, mas tipo... Cara, todo mundo tá virando um ponto de crédito, todo mundo tá virando fintech, tá se dando crédito em todo lugar. E eu não sei o quão saudável é esse negócio. Não tô dizendo que todo mundo não deveria dar crédito, tá? Inclusive, eu acho que mais gente deveria dar crédito. Mas... me parece que a gente está replicando o modelo que nos trouxe até aqui, em termos de consumo, e fez a nossa sociedade se pautar nisso, né? Nosso crescimento baseado em consumo. Me preocupa um pouco isso, assim, sabe? Então, sei lá, iniciativas de educação financeira, como eu gosto da Me Poupe, etc., eu acho legal pra caramba.
E eu tenho me perguntado assim, cara, pô, crédito por crédito, assim, até quando esse negócio vai continuar assim? Parece que a gente tá numa... Eu sinto que a gente tá numa corrida que em algum momento a gente vai bater na parede, sabe? A minha visão não é muito diferente da sua, porque... E aí muitas pessoas falam, poxa, mas o crédito nos Estados Unidos é 110% do PIB e tudo mais. Fala, cara, o crédito que eles falam lá é um crédito para você ter infraestrutura, é um crédito para você criar empresas, é para você criar seu próprio negócio, é para você ter até residência, tanto que teve o boom imobiliário, o problema imobiliário lá em 2008. Então, assim, é um crédito um pouco diferente do que é o crédito de consumo que o brasileiro está acostumado. O crédito aqui é para a gente comprar a televisão da Copa do Mundo. E aí acaba a Copa, bicho, tchau. Então, você já esquece que você tomou aquele molecada pega o crédito e rebenta na bala. Quem que me falou de uma história que cara, a empresa tava financiando a sua balada. Eu lembro. Não, eu tava contigo, eu vi. Alguém que falou pra gente, A gente tava saindo do Febrabantec e aí era um rolê do tipo, o cara aprovava... meio que na hora pra aumentar o limite pra pessoa comprar. Pra poder pagar a comanda lá, pra poder pagar o combo. Tipo assim, cara, eu não dormiria tranquilo fazendo isso não, cara. Eu não sei se... Então, mas eu concordo contigo que se a gente continuar com esse tipo de crédito muito baseado em consumo, ele tende a dar um boom. E aí o boom é cíclico. Vai acontecer o quê? Os pequenos não vão aguentar, porque é aquilo que eu falo também. Cara, o cara já passou pelo grande banco para poder ter crédito e já não tem mais lá. Aí ele vai para segundo nível, que são os bancos digitais. Tipo, você vai para outro nível, que são as fintechs de crédito. Aquele cara já é o repescado do repescado do repescado. Entende? Então, assim, a probabilidade de dar ruim é altíssima. Sim. Então, assim, enquanto a gente tiver, e aí por isso que a cultura de educação financeira, que o Open Finance também vai poder ajudar, eu acho que ela é essencial para esse caminho. Até para as empresas conscientizarem, a gente fala um pouco disso com alguns clientes. Ontem a gente estava falando com a Vivo o tamanho do plano. Porque muitas vezes a pessoa vai lá e é aprovada no plano. É aprovada para ter tudo que a Vivo possa oferecer, né? Cara, mas o cara não pode. Só que ele não sabe que ele não pode. Cara, não tem que ser consciência da empresa também falar que ele pode ter menos. Ainda mais, cara, telefone é a conta que eu menos me preocupo em pagar. Porque eles não podem cortar do dia pro outro. São 90, são 45 dias. Então, agora eu botei no débito automático depois de um ano atrasando. Porque eu falo, que preguiça, mano. Mas, Teu score com os birôs vai ser prejudicado, hein? Até bom, abaixa meu limite aí. Mas, tipo, quando eu penso nessas contas ali, cara, se você... Imagina que a inadimplência dos caras... Se você tem uma conta pra atrasar, você, sei lá, do telefone você larga, deixa por último. A da luz, você também deixa, porque tem um período ali pra você renegociar. Na pandemia... O maior medo é atrasar o aluguel, né? Porque o aluguel você tem aquele medo de, tipo assim, putz... Perdi meu teto. Exato. Na pandemia, por exemplo, o maior índice de inadimplência foi em energia elétrica. Tanto que o governo teve que auxiliar as concessionárias de energia, né, a bancar essa conta por um tempo. Porque não podia cortar, né? Com o estado de emergência, você não podia cortar a energia. Então, assim, até quem tinha dinheiro para pagar, falar, dane-se. Então, esse cara ele tem que ter uma análise ainda melhor e ter essa consciência aí, porque senão, se você só bate a meta, né, independente você resolve a meta de hoje. A de amanhã você vai piorando ela, e aí vai ficar um negócio mais... Exato. A minha visão com relação a tantas empresas de crédito é que elas tendem a se diminuir ao longo do tempo. Seja porque elas não vão aguentar mesmo a fazer oferta, e porque também é aquele negócio, cara. Eu preciso de gente para poder rodar ou estar presente em grandes marketplaces. Então... Vai ficar igual eu acho que aqueles... Uns anos atrás, tava uma febre de wallet e cashback. Não é verdade. Mas não era uma febre, era um negócio absurdo, assim, era... Passe o boleto e ganhe 10% de cashback. Cara, que mundo isso para de pé. Era um negócio... A conta... Eu ganhei muito dinheiro na Swift. Eu tenho um amigo meu profissional nesse negócio, que ele, meu irmão, ele pagava um cartão
Ele pagava um boleto com um cartão e fazia não sei o quê. E aí meio que, sei lá, uma conta de 4 mil reais era como se ele tivesse passado 20, 25, porque ele passava várias vezes ali, ganhava mais milha, ganhava os cashback, e, cara, negócio de louco. E que cliente que você atraiu com isso, assim, sabe? Então eu sinto que a gente tá num momento análogo, onde você tem muito dinheiro de VC, agora não tanto mais, mas muito dinheiro vindo pra rua. A gente brinca até que é o modelo de negócio VC to C, que é o VC dando dinheiro pro consumidor final, cara. Cara, eu acho que as empresas hoje elas estão muito mais preocupadas com o equity, o fumo, né? Com a publicidade, muitas vezes, que é embarcada ali, do que especificamente entregar até um serviço bom, um serviço financeiro, ou ter consciência daquilo que ele está fazendo com relação a crédito e tudo mais, porque é dinheiro, né? Uma coisa é uma telecom ela tomar uma inadimplência. A telecom oferece serviço. Não importa se para 1 ou 1 milhão de pessoas, a antena da telecom está lá. O custo fixo dela como distribuidora de tecnologia está lá. Agora, o dinheiro não volta. Dinheiro, o money sim. emprestado não volta. Então, assim, a gente já tem acompanhado e a gente viu aí nos layoffs muitas empresas de crédito envolvidas aí recentemente. Exatamente por conta disso. Não é causando medo no mercado, é só falando da realidade que essas empresas vão encontrar, inclusive se não se estruturarem tecnologicamente para isso. E não é fácil não, cara. Eu queria saber de você o seguinte, cara, nesse meio, ó, dentro do que você puder falar, tá? Mas assim, porra, nesse meio aí confuso e tal, vocês receberam um aporte e aí trouxeram aí pra mesa ali, né, além de alguns fundos, a CIP e a Vivo, né, cara? Como é que é esse negócio, assim, pra Clave, óbvio, né, que você puder falar, mas... Lógico. Como é que é ter esses caras aí presentes? O que muda, assim, pra vocês a partir de agora? Cara, estrategicamente falando, o que a gente fez, né? Quando a gente fez a rodada Seed, eram particularmente fundos de VCs, porque a gente tinha que provar valor, tinha que conhecer mercado e tudo mais, então a gente preferiu seguir desse jeito. Nessa rodada, a gente seguiu numa linha mesclando fundos de VCs tradicionais com fundos de corporate venture capital por conta das decisões estratégicas e dos avanços que a gente quer tomar. A gente estava comentando que Open Finance eu preciso, para conhecer cada vez mais dados e conhecer cada vez mais as instituições financeiras, eu preciso de conectividade. Eu preciso que as pessoas concedam consentimentos para que eu possa cada vez mais aprender com aqueles dados. Por mais que eu não possa compartilhar com outros clientes, mas eu possa aprender com aqueles dados. A Vivo entra nesse sentido. Então, imagina se a gente consegue implantar dentro da Vivo a nossa coleta, processamento, inteligência de dados. Além de eu como Clave, estrategicamente aprender muito com uma população de classe C e D, principalmente, que é o que vai conectar a conta ali, porque vai pedir empréstimo, porque são os produtos que eles estão influenciando, como a Vivo vai ter uma visão muito melhor do mercado dela. Pô, se tu falar que o cara, ele conecta o banco dele, ganha mais não sei quantos gigas de internet, o cara vai... É uma das propostas de valor, né? Cara, Que a gente pode brincar, mas mais do que isso, é uma instituição até um pouco independente para você criar no futuro um PFM. Sim. Então, com uma alta capilaridade. A gente falou lá no começo, qual que é o problema dos PFMs no Brasil? Capilaridade, poder atingir o público, a audiência. Cara, quer audiência melhor que a Vivo? Independente de instituição financeira? Não tem. Então, assim, a gente tem muito essa visão, né? A gente fala isso... abertamente, não das estratégias em si, mas das possibilidades que a gente tem em conjunto. E com relação à CIP, né, entra numa outra vertical nossa, que é abrir o mundo de dados efetivamente, não só baseado nas conexões financeiras, né, mas também baseado em informações de outras empresas, como por exemplo a CIP. A gente viu um movimento parecido com a B3 quando ela comprou a Nelway, né, recentemente, né? A B3, a Bolsa de Valores, tinha uma área de analytics interna, mas comprou a Nelway, que é uma empresa de dados, né? Aqui, tudo bem, a CIP não comprou a gente, mas a gente vai poder usufruir estrategicamente de uma parceria com eles para a gente poder desenvolver produtos sobre dados consentidos deles ali dentro. Então, é uma gama de soluções que a gente vai poder criar que amplia, né? A gente sai do Open Finance chega no Open Data. Tanto que a gente se autodenomina a geração Open, né? Então, é um pouco do que a gente tem programado com essas empresas. Legal, cara. Maneiro. E tem muita
muita coisa assim que dá para ser feita. E eu fico me perguntando muito, igual eu te falou ali do CRM e tudo mais, assim, cara, na minha cabeça, assim, a gente tem que começar pequeno, assim. Não tem bala de prata no Fatiar o Open. boi. Escolhe um e vai, meu irmão. Porque não vai ter nenhum que você vai arrebentar agora. Pra mim, essa é a certeza. Assim, não vai, eu acho que assim, tirando, sei lá, se já tem uma oferta, um modelo de crédito rodando, etc., e você consegue mexer ali. Quando a gente fala de oferta, cara, vai indo aos poucos, escolhe uma e faz, mano. O que eu tenho que ver? É o cara do pet, é o cara que vai casar, mano, sei lá, escolhe um e faz o primeiro, aprende a fazer o primeiro. Exato. E aí você vai evoluindo, assim, ainda mais instituição grande, que tem caixa, estrutura para se manter, né? Uhum. Você consegue fazer e começar por algum lugar, assim. Acho diferente de uma fintech que tá ali, porra, apertada pra caramba e tal, tem que se virar e talvez ela tenha que priorizar, talvez, o que vai trazer mais resultado a curto prazo, né? Talvez ela não tenha tanta... Ela não tem tanta margem de risco, né, ali É, dentro, para poder ela não pode separar dois maluquinhos e falar assim, ó, fica aí... Só olhando isso. É. A gente fala muito disso, eu sempre, porque todo mundo fala, pô, mas o Open Banking, como é que eu vou implantar isso? Vai estragar a minha jornada e tudo. Eu falei, cara, você não precisa estragar a jornada de ninguém para você testar isso aqui. Você não precisa... Você já pegou e já rejeitou o Gabriel na tua esteira de crédito. O que custa você virar pro Gabriel e falar assim, Gabriel, você já foi rejeitado. Uhum. Mas assim, pode ser que eu consiga alguma coisa aqui se você compartilhar seus dados do outro banco. Você quer compartilhar os dados da sua instituição financeira? Cara, se ele já fizer isso e de cada 100 pessoas, 2 compartilharem e uma você aprova, você já aumentou em 1% a sua taxa de aprovação. Uhum. Cara, é resultado. Sim. Entendeu? E porque você teve dados, olhou e fez aquilo sem ter custo gigantesco com aquela parte da esteira. Foi assim que a gente começou com a Zip, apenas com aumento de limite de crédito. O case deles é bem legal. Inclusive, eu falei com a Lud. entrevistei ela aqui e tal. E, pô, um case muito legal, cara. E eu acho que o interessante lá da Zip é isso. Você tá levando crédito para quem não teria anteriormente. E ela me falou em alguns casos que até o fato do cara estar com restritivo não impactou, assim, na decisão de dar o crédito ou não, assim. Porque às vezes o restritivo é igual ao teu, que você acabou de comentar. Porra, esqueci de pagar a conta de telecom, os caras nem me cobraram, porque o endereço já mudou e assim que funcionam as coisas. E tem lá um débito de R$100. Eu recebi inclusive eu paguei depois de muito tempo, eu recebi um e-mail falando assim... Fique em dia com a Vivo. É uma parada assim, tipo assim, cara, você tá devendo a Vivo. Entra no portal de renegociação. Falei, caralho, mano. Aí eu entrei, era isso mesmo. Tinha lá uns 50 conto de sei lá que época na vida. E aí a gente volta, né? Análise de crédito lá atrás. Serasa, SPC era nada consta ou débito, nome sujo. E aí, por isso que essa visão da Lud, né? De, pô, mesmo eu tendo... trabalhando com autônomo, que não consegue comprovar renda, que transaciona muito no Pix. Pega um feirante, cara. O feirante precisa de crédito muitas vezes. O cara ganha muito dinheiro, o cara recebe bastante dinheiro. Pra ele fazer tudo o fluxo no Pix, tudo no dinheiro. Isso que assim, ele já se ferra por ser autônomo e ele se quebra ainda mais porque ele é uma PJ. E aí a PJ já não tem muito cartão, é um mercado meio ruim, assim. Aí ele vai tentar pelo da PF. Exato. E aí o negócio piora, porque o PF não tô vendo nada aqui. Ele não consegue ter volume no PF para poder... de crédito no PF para poder fazer isso, né? Não consegue ter um cartão de crédito. Aí ele vai pro crédito alternativo. Para se financiar ali. Exatamente. E aí sofre. E aí vem outras questões até vinculadas até à violência. Isso com certeza, isso acontece. Porque o cara não vai deixar de colocar a comida na mesa por uma questão dessas. Então, cara, meu irmão, uma época, ele tinha montado quase uma distribuidora de produto orgânico lá no interior do Rio. Uhum. E aí, cara, ele botava lá para vender nos mercados, não sei o quê. Então ele pegava do pequeno produtor e vendia nesses mercados da região. E aí é o seguinte, cara, ele tinha acabado de abrir a conta, então o banco não dava crédito nenhum pra ele. Só que ele tinha uma margem alta, e aí ele pagava o produtor em até 30 dias,
E o mercado queria pagar ele em 60, sabe? Tipo, só que ele tinha lá o boleto do mercado grande e tal, que ia pagar ele e tudo mais. Cara, ele tinha uma operação saudável, vamos dizer assim, porque a conta se pagava e sobrava dinheiro, mas não tinha fluxo de caixa. O banco não antecipava para ele de jeito nenhum. A gente tinha que pegar o boleto e ir numa factory ou ir procurar alguém que faz isso, Sim. que faria esse desconto para ele e tudo mais, porque ele não conseguia sair desse zero, do sufoco. E pensando que, cara, um negócio que ele criou sozinho, tava lá entregando, porra, sei lá, 15 toneladas no mês de produto e... Puta empresário. E o negócio não vai porque o banco precisaria... E nesse caso, o Open Finance não ia resolver nada, porque ele não tinha outra conta PJ pra compartilhar, entendeu? Ele deveria olhar a PF, sei lá, Mas assim. quando a gente fala de crédito para pequenos PJs, o ideal é você olhar até o PF, porque o cara mistura muito ali, porque acontece isso, né? Uhum. Eu brinco, né? Hoje você pode dar crédito até pro menino que guarda carro na rua, porque o cara aceita Pix ali. Um menino aceita Pix. Eu já passei por isso. Uma vez eu fui estacionar carro na feira, um menino... cara, me ganhou. Eu não ando com dinheiro hoje. Aí eu falei, porra, não tenho. Ele, não, tio, faz o Pix. Eu falei, tá bom. Só porque você é empreendedor, você é bom nisso. Juro por Deus, isso é verdade. É foda, mano. É foda. E te perguntar, cara, uma visão mais de futuro, assim, cara, do que você tem acompanhado do mercado, nas conversas que você tem feito aí com diferentes empresas. Pra onde você acha que a gente tá indo, assim? O que você espera ver no futuro aqui, cara, no Brasil? Eu acho que a gente vai andar com mais velocidade nessa questão de mais instituições entrarem nas fases de dados do Open Finance. Eu acho que isso vai andar com mais velocidade porque eles vão começar a ver valor nisso. O pessoal do Nubank vai ficar bravo comigo que eu botei um rubinho de violeta lá. É brincadeira, hein, galera? Boa, boa. Agora a gente tem que colocar os outros, né? Tem bastante gente ainda pra colocar. Eu vi que a XP tinha entrado também, mas a gente brinca com o que a gente gosta, assim. Mas o negócio do Nubank era que eu tinha criado uma expectativa tão grande, assim, quando eles vão entrar, que eles vão fazer e principalmente tal. porque compraram a Olivia, né, ano passado. Sim. E tudo acho mais. que tá vindo. Tenho certeza que eles estão vindo, mas... Também acho. Acho que eles entraram agora só como transmissora também de dados. Né? Por enquanto sim. Por enquanto parece que sim, mas assim, vai acontecer. Então isso é importante pro mercado. Eu acho que essa popularização, tanto do termo para a pessoa física, quanto da tecnologia para as instituições financeiras, isso vai andar com mais velocidade. E aí, olhando perspectiva futura, que eu acho que é onde a gente vai poder melhorar, é exatamente a trilha de concessão, né? A jornada de concessão. E aí eu tenho algumas ideias particulares do que eu gostaria que acontecesse e os grupos de trabalho do Banco Central já têm discutido um pouco isso, que é, cara, ter uma única fonte de homologação com os bancos, de login, né? Exclusivamente para compartilhar dados do Open Finance. Que é você pegar um gov.br da vida, você criar um login único da pessoa, tal como a gente vai ter agora nosso documento único, né? Que o governo conseguiu aprovar recentemente, e você ter o login único. Poxa, com gov.br a gente acessa hoje carteira de motorista, a carteira de vacinação, você acessa o FGTS, por que você não pode acessar o Open Finance e compartilhar os dados de uma maneira com menos fricção? Acessa até os dados do SCR com isso. Eu tenho falado disso, batido um pouco na tecla. Eu até falei com o Jai, falei, cara, tu tá na Coreia, filma esse troço aí, mano. Porque lá você... Chegou ontem. E tipo, você entra no negócio, você entra lá num banco, você se loga nesse GovBR deles lá, e aí você escolhe todas as instituições que você já tem e compartilha de uma vez, não é 1 para 1. Exato. Tu faz 10 para 1 e aí resolveu o problema. E assim, o dado continua dentro da instituição, não é vazamento de dado bancário, não é nada. Você simplesmente se loga com o gov.br, se homologa, né? Se é validado com o gov.br, que tem inclusive múltiplo fator de autenticação, tem uma série de coisas lá que já está E não é fácil entrar não, porque eu apanho toda vez que eu vou entrar lá. Beleza, mas, cara... então, às vezes bem seguro mesmo. Exatamente. E aí... Mas pelo menos você pode, de uma vez só, compartilhar todas as instituições. Sim. Né? Ou a instituição que você quiser. Dado, acho que isso, é uma grande... você marca o que você quer. Exato. Você não tem que fazer 10... vai e volta ali para dar o consentimento. Você não faria. A grande contribuição hoje da LGPD é dado ao consumidor, e aí falando sobre futuro também,
é dado ao consumidor essa questão do empoderamento do dado. O dado é seu, não é da instituição. Não importa a instituição que seja. E aí vem uma questão que a gente discutiu esses dias, até no grupo que a gente tem do WhatsApp do pessoal lá de Open Finance, que é a monetização desse dado, né? A gente estava falando tanto de benefício, aí eu acho que esse dado, não só esse dado, qualquer tipo de dado aberto, ele pode ser monetizado pela pessoa, seja para ela ter um benefício efetivamente, e isso é uma forma de monetização, seja para ela ter um cashback. Quanto vale o meu dado? Como que isso vai ser precificado? Então, isso também faz parte do teu valor como ser humano, como pessoa. Então, isso vai estimular cada vez mais. Então, eu acho que, olhando o futuro aí, essa parte de monetização, eu já acho que vai demorar um pouquinho mais, mas eu penso nesses próximos passos, e aí a aplicação disso, ela é absurda dentro do mercado, porque você vai ter mais acesso à informação, mais facilidade, e aí você vai fazer personalização, caminho de ofertas muito mais adequados. Eu vou procurar os caras que eu tinha achado uma vez para voltar lá e aprofundar com eles, que era essa história de você compartilhar os teus dados com uma empresa de marketing ali, de performance, com a promessa de que você ia ganhar alguma coisinha ali, uma mixaria pelos teus dados, mas você ia receber propagandas, muito personalizadas. Então, meio que... O benefício vale? Cara, eu adoraria, assim. Já faz isso hoje. É tipo, o que eu quero dizer assim, quando eu vejo uma propaganda... O meu problema não é ver propaganda, é ver uma propaganda que não tem nada a ver comigo. Então, assim, hoje, se você for ver o meu YouTube, cara, boa parte dele tem a ver com... coisa de estúdio, assim. Estúdio de YouTube em casa, não sei o quê, como é que faz a câmera, o som... Cara, essa propaganda pode me mandar que é certo que eu vou parar pra ver e vou continuar consumindo, assim. Mas se o cara ficar me mandando... Sei lá, cara, tem umas lá que o cérebro aprende a ignorar, assim, sabe? Você só passa... Assim, Osmose. Mas às vezes eu recebo umas muito nada a ver. Eu tava vendo um tempo atrás de milha de cartão. Sei. E aí eu não tinha pesquisado nada. Eu só tava falando com a minha namorada, falando, não sei o quê, falando do cartão do Pão de Açúcar e tal. E eu só falei. O celular ouviu, aí eu no Instagram tá lá. Pão de Açúcar, cartão do Pão de Açúcar, não sei o quê. Eu até pedi, mano, vamos ver se vão me aprovar lá, mas como eu tô com restritivo aí, fodeu. Mas sacanagem. Mas aí eu pedi, aí eu falei, beleza. Mas geralmente é uma propaganda que eu gosto de ver. Agora, quando, não tem nada a ver, eu fico até com raiva. Tem umas marcas que quando para... Agora não que eu tô com o YouTube Premium, mas antigamente, às vezes, estava no meio do vídeo, parava o vídeo e vinha um ad nonsense total com o que você tava vendo, e que me dava raiva da marca, cara. Cara, eu vou dar um exemplo... Eu tô revoltado. Eu tenho um álbum de figurinha da Copa, baixei o aplicativo lá para poder controlar as figurinhas que eu tenho ou não. A cada 1 minuto vem uma propaganda. Cara, ontem o que veio de propaganda de político... Mentira, cara. Juro. Político, de candidato... Candidato, na hora lá no ad do aplicativo, o aplicativo mais baixado de figurinha. Eu juro por Deus. Meu pai, mano. Cara, eu olhava pra Carol, minha esposa, e a gente tava fazendo junto, eu falei, cara, eu não tô aguentando mais isso aqui. Eu acho que eu vou voltar a fazer controle na mão, porque... Eu acho que eu recebi um ad de política esses dias também, que eu falei, cara, como é que vai parar isso aqui, cara? Exato. Onde é que esses caras estão entrando, velho? É um negócio meio... No sense, como você comentou. Você fala, por quê, né? Mas enfim, aí eles fizeram essa oportunidade. O meu receio com essa questão de monetização dos dados, eu tava até escrevi isso no LinkedIn ontem pra alguém, eu acho, que tem que ser um marketplace, tipo assim, cara, tem que ter um volume muito, muito alto de quem consome, porque o meu dado sozinho acho que ele não vai valer muita coisa, então deve ser alguns centavos, né? Pra uma instituição não vai me pagar... Imagina que se fosse muito dinheiro pra instituição, vai pagar R$5 nesse negócio. Aí eu falo, R$5 não vale nada. Mas se tivesse muita gente consumindo, aí pode ser que eu ganharia ali no mês alguma coisinha assim que valesse a pena. Só que você teria que ter uma massa de dados muito grande para a empresa poder consumir ali também. Então, assim, por isso que eu acho que é mais a longo prazo. Quero fazer uma pesquisa só com a galera que curte muito vinho. Aí ele vai lá, filtra o vinho, manda mensagem pros caras, faz uma pesquisa. Aí acho que tem valor, porque a pesquisa geralmente o cara paga caro para fazer. Para você achar, uma pesquisa o perfil, né? Com quem gasta mais de R$2.000 por mês em vinho, o cara pagaria para achar esse público. Então acho que aí tem oportunidade, mas no geral, assim, não sei. Mas é um negócio que eu gostaria de ver, cara, legal.
É o que eu penso aí pro futuro. Boa, boa. Bom, eu queria então te agradecer pelo teu tempo aqui, cara. Obrigado. Eu que agradeço a abertura. Espero que vocês tenham gostado aí, pessoal. Desculpa as besteiras, mas o que a gente espera mesmo é essa popularização, que a gente possa levar a informação e as nossas percepções, seja como profissionais do setor, seja como consumidores, do que o Open pode trazer. E principalmente quem quiser trabalhar nesse mercado, tá aquecido pra caramba. É a hora do jabá, a hora do jabá. Então, pessoal, quem quiser, por favor, me procure, principalmente no LinkedIn, ou me manda um e-mail, bruno.moura@clave.ai. Manda o seu CV aí para trabalhar nesse mercado aí de Open Finance, oportunidades também de poder trocar mais ideias sobre esse mercado, sobre o que a gente tem feito com os nossos clientes, com as nossas informações. Está aberto aí para poder bater um papo. Animal. Pessoal, vou deixar aqui o link do perfil do Bruno, vai estar tudo aqui na descrição do episódio. Obrigado por acompanharem mais uma vez aí, a gente se vê, até a próxima, viu? Valeu, um abraço.